A Bíblia possui uma linguagem muito antiga. As pessoas falam muito isso, tá? Como eu falei para vocês, diversos alunos, pessoas, às vezes que eu encontro na rua, alguns aqui no direct, falam comigo dessa dificuldade da Bíblia ser muito antiga. Ela foi escrita nessas línguas antigas, né? E o que nós temos hoje são traduções. E essas traduções podem tornar a compreensão difícil para o leitor moderno. A partir dessas traduções, que também são antigas, criam-se dificuldades para a nossa interpretação. Então, às vezes, a pessoa pensa que a Bíblia não é para ela, porque ela encontrou uma tradução difícil, ou ela tem um professor, um pastor que prega muito difícil, e ela não tem essa vontade de tentar entender. Eu quero dizer para você que é possível você, pessoa comum, desde que saiba ler e escrever, pronto, só precisa disso. É possível que você entenda a Bíblia e você trabalhe com ela, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero na verdade falar, né, que eu não vou conseguir projetar aqui. Quero dar alguns exemplos para vocês sobre algumas dificuldades em traduções bíblicas, tá? Eu vou abrir um texto aqui. Esse texto aqui é o texto que eu acabei de estudar. Filemão, capítulo 1, obviamente tem apenas um capítulo, e o versículo 6. Eu quero mostrar para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traduções em português só, tá? Estamos falando apenas das traduções em português desse mesmo texto, para que você veja a diferença e realmente eu vou concordar com você. Marcelo, é difícil entender a Bíblia com tantas traduções divergentes até, né? Eu concordo que isso às vezes parece ser divergente mesmo. Olha só, nós temos aqui o versículo 6 em uma tradução, que diz assim, ó: possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Está falando da fé de Filemão, e aqui uma compreensão rápida desse versículo, ela vai se dar quando você entender que Paulo está falando que no começo da carta ele está elogiando a fé de Filemão, e ele tem o desejo de que essa fé que Filemão pratica seja conhecida por toda a comunidade, não só a comunidade, mas tantos quantos puderem ouvir sobre essa fé. Então, o versículo 6 é assim: possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Essa é uma tradução. Olha a outra: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Um pouco diferente. Outra tradução: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos em Cristo. Bem diferente já, né? Outra tradução: oro para que a comunhão que procede da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Diferente também. Mais uma, só para não cansar vocês. Só mais uma. Para que a comunicação, olha, comunicação, colocou já comunicação aqui, palavra totalmente diferente. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Cara, então tá muito difícil, muita diferença, muita divergência em tradução. Então, como é, Marcelo, que eu vou fazer para que essa dificuldade de tradução tremenda, só em 6 aqui que você colocou, como é que eu vou superar isso e ler a Bíblia e aplicar aquilo na minha vida amanhã? Como é que eu vou ler a Bíblia hoje e amanhã e limpar a piscina, encontrar pessoas e aplicar isso na minha vida? Como é que eu vou ler a Bíblia hoje, Marcelo, nessas dificuldades todas, e pegar o ônibus amanhã e praticar o que está escrito, comprar o pão, praticar o que está escrito? Como é que eu vou fazer isso com meu filho, esposa, marido? Eu vou dar uma direção para vocês aqui. A linguagem da Bíblia é muito antiga, mas existem traduções muito boas hoje. Então a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: utilize traduções modernas. Isso vai ajudar muito você a entender a sua Bíblia, apesar de ter sido escrita em hebraico, aramaico e grego. Existem traduções muito boas hoje, Marcelo? Sim, existem traduções muito boas. Eu vou dar um exemplo de uma para vocês. É essa que eu estou usando aqui, ó.
A Nova Almeida atualizada. Ela já está meio apagadinha, porque ela já tem aí já uns... Essa Bíblia acho que tem uns 5 anos já, para vocês verem. 5 anos se passaram e ela continua firme e forte. Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia aqui, ela tem uma linguagem muito boa. Ela é como se fosse uma revisão da Bíblia que foi durante muito tempo padrão aí no mundo cristão, que é a Almeida Revista Atualizada, a ARA. Essa é a NAA. Então, Marcelo, primeira dica que você me dá, qual é? Utilize traduções mais recentes. Obviamente que existem muitas traduções. A gente tem a NVI, tem a NVT, tem a Almeida século XXI, tem muitas Bíblias, mas se eu fosse escolher uma, eu escolheria essa, a Nova Almeida Atualizada. E aí você vai entender como que uma Bíblia pode ser, ao mesmo tempo, fiel ao texto original, dentro do que é possível na sua tradução, na sua essência, tá bom? Mas ao mesmo tempo trazer uma linguagem clara e atual. Essa Bíblia aqui, ela tirou algumas palavras, por exemplo, trocou, né? Algumas palavras que existiam na ARA, que não são mais muito comuns hoje. E essa Bíblia aqui, a Nova Almeida Atualizada, substituiu, e para mim substituiu muito bem. Eu já li a ARA, a Almeida Atualizada, a revista atualizada já toda, e essa aqui também já li toda, então eu posso falar com propriedade. Essa aqui é muito boa, essa aqui superou, a Nova Almeida Atualizada.